Professor, será que a gente vai oficializar hoje nessa mesa a volta da União para o Pernambuco? Porque ele, de qualquer maneira, representa o PSDB. É verdade. PMDB, DEM e o PSDB. Será que dá para oficializar hoje a frente? Eu acho que esse conjunto aqui está próximo sempre, né? Então, eu acredito que a questão é muito de circunstância de quem vai ser o candidato, mas eu acredito que não há nenhum cenário onde democratas, PSDB e PMDB aqui no estado de Pernambuco não estejam juntos. Então, acredito que para o ano, todas essas forças que estão hoje na oposição estarão juntas, almejando o poder para implementar as ideias que pregam. Né? Professor André Regis, cientista político André Regis, qual é a sua análise? Porque Eduardo é muito forte, está com o governo na mão, tem uma capacidade de trabalho enorme, entendeu? Tem uma capacidade de mobilização muito grande, é um cara simpático, se comunica bem. Tem essas obras do PAC que estão se arrastando, mas ninguém sabe. Quem sabe dispara tudo esse janeiro, porque é ano eleitoral. Isso vai pesar, professor André? Bem, a vantagem dele é grande. É grande, né? Porque, inclusive, quem é governante e disputa a reeleição já parte nas melhores condições, né? Em termos de mídia, em termos de estrutura de campanha, em termos de mobilização. Então, não há nenhuma dúvida quanto a quem é o favorito, independentemente de quem seja o candidato do outro lado. O favorito é o governador Eduardo Campos. Agora, daí dizer que ele irá ser reconduzido é outra história. Ou seja, eu acredito muito que campanha se ganha fazendo a campanha, ou seja, disputando. Então, e também ainda estamos num período muito distante da eleição. Essas obras do PAC, sem dúvida, podem ajudar muito ou pode atrapalhar bastante. Porque elas podem disparar, por exemplo, no segundo semestre? E é pouco provável que isso aconteça. É pouco provável. É muito pouco provável, porque o presidente ele vem muito a Pernambuco, mas percebam que há um descompasso entre a realidade e a publicidade. Porque recentemente ele veio para inaugurar uma nova estação de metrô, que deveria estar pronta desde o ano de 2002. Veja só, estamos atrasados aí em 7 anos e o presidente veio inaugurar mais uma estação de metrô, inaugura sem que hajam os carros, ou seja, os veículos para transportar as pessoas. E o metrô daqui dá muita bronca, deu pane hoje de manhã, só vive dando pane. Diferente de Rio e São Paulo, que o metrô funciona com uma normalidade incrível. E que é um instrumento indispensável para a saúde de uma cidade, não é? Ou seja, muita gente passa 3 horas saindo de casa para o trabalho. Isso é falta de qualidade de vida. Então, eu acredito que essas obras do PAC, por exemplo, Transnordestina, isso não sai daqui para a eleição, a Imobras não sai, a duplicação da BR-101, talvez ela consiga chegar ao final do trecho Recife-João Pessoa, mas eu acho que é pouco provável que isso aconteça. O presidente vem muito aqui inaugurar a duplicação da 408, a 104. Mas veja, o presidente veio aqui para a inauguração de uma fábrica da Sadia. Não tem nada a ver com o governo federal, ou empreendimento de pesca, ou fábricas que são privadas, da iniciativa privada. Então, mas isso ele ganha politicamente pelo fato de ele estar aqui. A população ela não identifica como aquilo sendo uma obra privada, pensa que aquilo é um esforço do presidente de fazer com que aquilo efetivamente aconteça. Eu estou dizendo isso para dizer que Lula desempenha um papel importante no processo de eleição aqui, sucessório. Lula muito forte, ele tende a ajudar o governo Eduardo Campos. Sendo que nesse contexto de recessão, há uma tendência a Pernambuco receber menos recursos. Menos recursos significa aí o governo não conseguir efetivar toda a expectativa que foi gerada a partir dos anúncios. Eu acredito também que outro aspecto importante a mencionar é a diferença entre se ter uma candidatura forte, como foi a de Lula, puxando o governador, isso aconteceu em 2006, e um contexto absolutamente diferente é você ter uma candidata desconhecida, o caso de Dilma Rousseff, o governador tendo que puxar a candidata, ou seja, há uma inversão. Eu acredito que isso pode ser algo que a oposição pode ter uma vantagem,
na medida em que José Serra, ele desponta como um candidato. O José Serra também é o nome mais conhecido, já foi candidato a presidente, né? Também tem isso, né? Sem dúvida, foi presidente, foi ministro da Saúde, ou seja, senador. Ele é uma pessoa que tem um recall muito alto. Ele parte de um patamar onde o candidato a governador ele não precisa apresentar e fazer a campanha do candidato a presidente, como vai ser o caso do PSB ajudando, isso é, se o PSB ajudar Dilma Rousseff, porque pode ser que Ciro Gomes saia, né? Aí é que eu quero perguntar ao cientista político, essa batata quente na mão do governador Eduardo Campos, que ele é o presidente nacional do PSB, e se Ciro insiste em ser candidato, como é que Eduardo vai tirar Ciro do caminho? Eu acho que talvez ele não tire, talvez seja melhor ele manter o Ciro Gomes na competição. Eu acho que do ponto de vista de barganha entre partidos, pode ser que isso seja mais forte se ele tiver um candidato competitivo. Agora, se for oferecido ao PSB, por exemplo, a vice-presidência, talvez a coisa mude de figura. Ou seja, quem é que vai ser o vice-presidente de uma chapa junto com o PT? Então, eu acredito que não é interessante para o governador Eduardo Campos desencorajar, nesse momento, a candidatura de Ciro Gomes. Ela é uma candidatura que pode servir para o partido se fortalecer num processo de negociação com o PT. Meu caro André Regis, faça a sua ata final aí desse papo. Não, eu acredito que é um consenso, né? O nome de Jarbas Jorge Concelos, até mesmo porque ele é senador, ele não corre risco em termos de mandato, ou seja, ele teria 4 anos de mandato, ou seja, é uma eleição que ele pode disputar na adversidade. Se ele perder, não mancha a biografia dele, ou seja, disputar a eleição e perder não é nenhuma desonra, como muita gente coloca, ele vai disputar para perder. Eu acho que ele não faz esse cálculo. Talvez o cálculo dele seja se ele tem condições psicológicas, físicas, ou seja, de disputar uma eleição que é muito desgastante. Mas eu acredito que a pressão em cima dele vai ser grande, porque ele é o nome que pode fazer com que haja uma maior chance da oposição vir a ganhar a eleição. Além disso, ele tem demonstrado um apoio muito grande a José Serra. E José Serra pode fazer um pedido a ele para disputar a eleição, para que Serra tenha em Pernambuco um palanque forte. Então, um palanque em Pernambuco, Jarbas candidato à reeleição, com Sérgio Guerra e com Marco Maciel, ou seja, faz com que a candidatura presidencial ela saia muito fortalecida. Então, eu acho que atendendo até um pedido de José Serra, eu acredito que o senador vai ficar numa posição de muito desconforto para negar esse convite, para disputar mais uma vez o governo. Falar em intriga do bem, nós perdemos um senador, que a marca dele era intriga do bem, né, André Regis? Carlos Wilson. Um cara que ninguém conseguia ser inimigo dele, conseguia ser adversário no máximo. Porque ele telefonava, ele fazia um carinho, ele conversava, até os adversários o respeitavam. Não é porque ele morreu, não, porque ele era uma grande figura humana, uma doce figura humana. Concorda? Eu não o conheci pessoalmente, sim, mas pelas pessoas que eu conheço e que eu conhecia sempre, os comentários eram justamente estes, da pessoa que sabia fazer amigos. E ele teve uma longa vida política, apesar de ter falecido muito política, jovem, ele ingressou na política muito cedo. E ele saiu da antiga Arena e terminou a carreira dele no PT. Então ele saiu de um extremo ao outro, assim, vamos dizer assim. Transitando bem. Em todos os lugares ele fez essa passagem. Agora,